Boa tarde, meninas. Boa tarde a quem tá entrando. Vamos começar a nossa conversa sobre essa dificuldade de engravidar, né, que eu venho falando aí nos últimos dias, postando alguns conteúdos sobre conflitos biológicos. Essa live vai ficar gravada, então quem não puder assistir agora vai assistir depois, não tem problema. Mas eu quero deixar esse bate-papo aqui para vocês, até porque no final eu quero presenteá-las. Então vamos lá. Ao longo da live, o que for tendo de dúvida pode estar postando aqui, eu vou tentar ir respondendo ao máximo as perguntas de vocês. Sobre a dificuldade de engravidar, nos posts que eu fiz, eu falei sobre os conflitos biológicos, né, as últimas postagens sobre a dificuldade de engravidar, porque é um conflito de múltiplas facetas, né? A dificuldade de engravidar, ela pode estar relacionada a diversos órgãos, não só órgãos, às vezes a questões endócrinas, hormonais. Então, não é só uma resposta, assim, por exemplo, dermatite. Dermatite é um conflito de contato e separação, ponto. Aí você dá exemplos de que são um conflito de contato e separação, né, do prisma da nova medicina germânica. E a gestação, né, a dificuldade de engravidar, ela não é só um conflito, é uma coisa bem mais complexa. Então, por isso que leva mais tempo falar de temas assim, gera mais dúvidas também. E por isso que são coisas mais difíceis de conseguirem uma compreensão, uma resolução dentro lá da medicina convencional, né? As mulheres às vezes passam por tantos exames e é um processo tão desgastante, essa espera, né, de querer engravidar e não conseguir, que desgasta muitas vezes não só o psicológico da mulher, mas às vezes até mesmo o relacionamento. Já vi várias pacientes que passaram por situações assim. Então, eu vou inverter o que eu fazia antes sobre conflitos biológicos. Sempre começava falando dos conflitos biológicos. Eu quero só introduzir um que não é biológico e que pode interferir na questão da gestação, tá? Na dificuldade dessa mulher gestar. Então, assim, existem coisas hoje em dia eu acho que já tem uma boa parcela das pessoas que já estão cientes, né, que vão interferir na fertilidade. Eu acho que ninguém mais é leigo a respeito da influência da alimentação nesse processo. Nós temos aí muitos processos de intoxicação por várias fontes, né? A nossa comida hoje é uma comida muito intoxicada. Então, mulheres, não é à toa que aumentou assim exponencialmente o número de pessoas buscando clínicas nos últimos anos de fertilidade. Não é possível que seja só, né, que sejam só questões biológicas, assim, que do nada, né, explodiram. Então, sim, tem outras questões envolvidas. Acho que todas essas questões externas, elas vão afetar também a nossa saúde. Elas afetam os nossos hormônios, né? O estresse, situações que eu vivo, que me põem num estresse constante, altera toda a nossa cascata hormonal também do nosso organismo. O próprio estilo de vida dessa mulher moderna, que é uma correria, né? A gente acaba alterando totalmente a nossa fisiologia, muitas vezes por conta disso. É lógico que tudo que se relaciona ao estilo de vida também pode gerar conflitos biológicos, né? E aí eu vou falar sobre algumas situações onde você pode viver certas coisas relacionadas ao trabalho, à sua rotina de vida, corrida, por exemplo, que gerem em você um conflito de sentir que, por exemplo, não consegue ter um filho, não dá conta de tudo isso, ou que é exaustivo demais, é como se você já tivesse, né, teu trabalho como um filho, já tivesse que cuidar de outras pessoas, às vezes até até o próprio companheiro, o marido é colocado
nessa perspectiva, né, de tem que cuidar, é como se fosse um filho, então como que eu vou ter outro filho? Então, às vezes as coisas se misturam um pouco, aquilo que é externo acaba se tornando um conflito biológico também. Então, as questões hormonais, né, também tem uma influência, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que fazem uso de anticoncepcional por longos períodos, e eu acho que isso altera, agora falando do ponto de vista da nova medicina germânica, altera totalmente o funcionamento da nossa psique, a forma como a gente percebe o mundo, a forma como a gente responde ao mundo, e vai alterar também a nossa fisiologia, porque o objetivo é esse. Masculiniza, na verdade, a mulher, é uma castração hormonal, né? A questão dos hormônios. Isso vai ter influência? Creio que sim, tá? Mesmo que você pare, vai demorar muitas vezes um bom tempo até o seu organismo conseguir voltar àquela autorregulação sem o hormônio. Então, independente das razões, né, pelas quais você toma, às vezes você já tem outros problemas anteriores, né, ao anticoncepcional que te levaram a isso. Mas saiba que na questão fertilidade, sim, pode ter uma influência e nem sempre é de curto prazo, como algumas pessoas acreditam. Então, eu vou pegar a minha colinha aqui pra gente ir passando por esses conflitos, e vocês podem deixar os comentários, as dúvidas que vocês tiverem, porque aí eu vou me guiando também, como eu acredito que vocês possam já ter visto, né, o conteúdo que eu produzi nas últimas semanas a respeito desse tema. Se lá, lendo aquele conteúdo, de repente assistindo a aula que eu gravei lá no YouTube, ficaram algumas dúvidas ou te deixou ainda um pouco mais confuso em relação a alguma questão, agora é a hora de fazer a pergunta, tá? Então vamos lá. Conflito, por exemplo, a questão do teu ambiente. Vamos olhar então por partes, né? Vou fazer diferente do que eu fiz em todos os outros materiais para ficar uma coisa interessante aqui. Vamos pegar por áreas da vida, vamos pegar pela área do relacionamento. Então, a mulher que está com dificuldade de engravidar por algum conflito no seu relacionamento. Somos seres biológicos, ainda conservamos em nós essa questão bicho, né? Na natureza, os animais, eles não se reproduzem, as fêmeas, elas escolhem os seus parceiros ideais para reprodução, e tem lugar certo, tem época certa, tem circunstâncias mais favoráveis para que isso ocorra, né? Então, normalmente os animais procriam na primavera, é uma fase ali que os bichinhos nascem normalmente, né? Mas as fêmeas, elas procuram locais onde tem fartura de alimento, onde tem um sentimento de segurança, né? Procuram os seus parceiros ideais na natureza para procriar. E a mulher, enquanto ser humano, a gente racionaliza ainda um pouco algumas coisas, né? Porém, a gente não perdeu ainda essa natureza. E é interessante falar sobre isso porque o relacionamento, né, o que a gente tem hoje de padrão de relacionamento na sociedade, nem sempre ele está sendo pautado por essa questão. Vamos construir uma família. É para isso que serviam os relacionamentos, né? Até um tempo atrás, a base da sociedade era a família tradicional, aquela coisa do casamento, de ter filhos, né? O casal se unia em torno disso, dessa causa, vamos dizer assim, desse propósito. E hoje em dia as coisas mudaram muito. Então, as mulheres, né, a própria sociedade mudou, a questão do trabalho, né, tanto da mulher, que antes era cuidar dos filhos, agora tem todas as opções à disposição, e o homem também, que antes, né, era quem tinha condições de sustentar, de arcar com uma família grande, hoje já não existe mais, na maioria dos casos, essa possibilidade. A mulher, ela vai trabalhar porque ela quer, mas também por uma necessidade. Então, às vezes as pessoas estão juntas não em torno desse objetivo, né, de ter uma família, de montar, de constituir, mas muitas vezes, né,
para evitar a solidão, às vezes porque gosta da companhia da pessoa, mas não que percebe essa pessoa como um parceiro ideal para ter filhos. Existem N situações. Então, é de se perguntar, quando começa-se a ter dificuldade de engravidar, como você, mulher, enxerga esse teu parceiro, né? Como que você consegue, olhando para ele, o que você sente em relação a essa sensação que ele transmite em relação à figura paterna. Porque as mulheres me relatam muitas vezes o seguinte, que elas veem os homens inseguros, que os homens às vezes não transmitem uma segurança emocional, não transmitem uma firmeza e uma segurança na questão financeira. Elas não sentem que se elas, por exemplo, ficarem na mão na questão financeira por um período de tempo, por estar em casa cuidando do filho, elas sentem que o parceiro talvez não tenha condições de transmitir essa segurança, de dar essa segurança financeira para a família. Então, assim, inúmeras questões relacionadas a essa dinâmica do casal. Além disso, a própria questão da sexualidade, né? Porque as pessoas também muitas vezes não têm uma compatibilidade nessa questão, né? E o casal que ele tá com conflitos em relação a isso, porque tem casais que eu já atendi que estão em processo de tentar engravidar e que deixaram, por exemplo, já há bastante tempo, até mesmo antes dessa decisão de engravidar, já deixaram de namorar, já deixou de ser uma coisa assim, tão boa, entende? Quase como se torna uma obrigação. E as pessoas acabam decidindo, vamos, né, ter filhos. E aí começa a ter essa dificuldade de engravidar e o sexo ele se torna uma coisa mecânica ali em torno daqueles dias férteis, né? Uma preocupação. Aí todo o ciclo é uma frustração, isso desgasta o relacionamento, um culpa muitas vezes o outro verbalmente ou, né, não usando palavras, mas comportamentos, e aí gira aquela dificuldade. Que na verdade isso daí, eu falo o seguinte, quando eu me deparo com situações assim, eu falo o seguinte: o menor dos problemas de um casal que está passando por esse tipo de situação é a infertilidade, é a dificuldade de engravidar, né? E eu acho que o ideal é para tudo, né? Vamos dar passos atrás, porque o casal ele é a base, né, desse relacionamento e não os filhos. Então tem que se olhar primeiro e se recuperar primeiro essa questão entre os dois, para depois voltar a pensar em ter filhos e quando o relacionamento estiver num momento assim gostoso, agradável, né? Tem que ser um namoro eterno, na verdade, né? E se quando a gente não consegue ter isso, tem que se repensar mesmo. Será que eu quero ter filhos com essa pessoa? Porque se antes de ter filho você já não consegue mais namorar com a pessoa que você tá, já não é mais agradável, então você quer ter filho pra quê? Porque filho muda toda a questão da sexualidade, muda toda a questão, né, do relacionamento. Então é de se pensar aí as bases pelas quais você tá dentro de um relacionamento. Então, analisando tudo isso, que você vai tirar suas conclusões. Existem mulheres que passam por conflitos, por exemplo, com um parceiro, de traições, de situações que geram muitas mágoas, né? Que ao longo dos anos essa mulher, ela perdoa, né? Só que e ela não consegue voltar a sentir as mesmas coisas que sentia pelo parceiro, não sente aquela mesma segurança que tinha antes, a confiança, enfim. Isso também pode interferir na questão da sexualidade. Olha só, tem mulheres que quando são traídas, estão numa fase ruim do relacionamento, elas voltam a ter atração com tudo pelo esposo, assim, volta uma coisa muito mais intensa até do que era antes, que também é um comportamento biológico. Então não tem uma explicação por isso, né? É como se fosse uma competição mesmo. Na natureza existe esse comportamento. Então não é de se estranhar, mas entre o biológico e o conflito que fica na cabeça dessa mulher, de tudo aquilo que ela viveu, muitas vezes existe um desencontro, né? E o oposto também é verdadeiro. Às vezes ela perde totalmente a libido, totalmente a vontade de namorar, já não, né? Mas na cabeça ela continua alimentando a ideia de que ela quer estar com esse parceiro, de que, né, é a pessoa com quem ela deseja permanecer.
Então existe um desencontro entre o biológico e a psique, né? Muitas vezes. Tem que tentar encontrar, sim, uma solução. E quando não for possível, aí tem que se reavaliar tudo, né? Então, olha só. Tudo que a gente vive como conflito, com essa conotação, não só sexual, mas as conotações semissexuais também. E o que vem a ser semissexual? É aquilo que eu não vivo diretamente numa relação sexual, mas eu vivo com temáticas sobre a sexualidade na minha vida, tanto com parceiros quanto com outras pessoas, inclusive até mesmo na infância, quando eu observo, por exemplo, o relacionamento dos meus pais. Então, olha, vou dar exemplos aqui de conflitos semissexuais que vão impactar vários órgãos relacionados à reprodução. Então, trompas, o útero, principalmente o endométrio, que é aquela camada, né, que se forma para receber o óvulo. Então, conflitos do tipo semissexual, que são coisas que a mulher vive com uma sensação de, olha, isso é repugnante. Vivi uma questão na minha infância relacionada à sexualidade que eu achei repugnante. Por exemplo, as crenças, né, que a gente aprende em relação ao sexo, que são coisas feias, são sujas, ou se tocar, como eu já vi, né, várias situações onde tem pais que já me procuraram com bebê pequenininho, 3 aninhos, 4 aninhos, e essa criança começou a descobrir o próprio corpo e começava a querer ficar peladinho e brincar e se tocar, e aí virou um conflito complicado, porque ele queria fazer isso em qualquer lugar dentro de casa e até fora de casa, só que os pais, eles não só estavam preocupados por ele não conseguir entender que é uma coisa que ele tem que fazer na privacidade dele, eles estavam preocupados porque eles consideravam aquilo uma coisa feia, né? Nossa, que exagero, uma criança de 4 anos, né, já ter essa necessidade, ele não tem que sentir nada nessa fase, era essa crença. E aí gera realmente conflitos. Então, assim, tem que pensar lá atrás, desde lá atrás, vivências que você teve em relação à sua sexualidade, que você possa ter sentido como coisas, tanto que te falaram ou coisas que você mesmo tirou a conclusão de que eram feias, sujas, abomináveis, reprováveis, repugnantes. Porque esse tipo de conflito, se até hoje você lembra e isso mexe com você, provavelmente é algo que ainda interfere também na sua biologia. Aí a gente começa a pensar na questão da educação, né, do que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, assim, às vezes até hoje tem pessoas que tiveram educação bastante rígida, com pai e mãe dizendo, né, não, sexo é uma coisa para você fazer dentro do teu relacionamento, com a pessoa que você gosta, que você ama e tudo mais. Então traz essa bagagem assim, como se fosse uma coisa muito feia, né? Você ter qualquer tipo de comportamento relacionado à sexualidade que não seja dentro de um contexto todo ali preparado, né, para isso. Como se sexo fosse uma coisa só atrelada ao sentimento de amor, à família. Então as pessoas que vivem esse comportamento, né, de ter parceiros e tal, pode se sentir fazendo uma coisa fora de uma norma, tá? Uma norma que tá dentro da cabeça de cada um relacionada à sexualidade. Então, eu tenho um comportamento fora da norma, a pessoa pode se considerar uma pessoa, e pode até vir a ser uma pessoa promíscua, e mesmo tendo esse comportamento, se julgar, né? Ou julgar pessoas da família nesse sentido também, não aceitar o comportamento de outras pessoas em relação à sexualidade. Então, pode ser promiscuidade, homossexualidade e, né, um monte de outras coisas. Por exemplo, meu pai sai com outras mulheres, ele trai a minha mãe aceita, eu não aceito isso, eu acho isso um absurdo, tá? Então, são coisas nesse sentido que são conflitos semissexuais, porque nem sempre é uma vivência sua, mas são conflitos onde a gente sente essa repugnância, essa coisa de estar errado, fora da norma, algo desprezível, né? Situações onde essa menina às vezes passa por situações de aliciamento, tentativa, vamos dizer assim, por homens mais velhos na infância, até mesmo pessoas da família. Também essa menina
pode ter vivido aquilo não necessariamente como um abuso de fato, mas ela pode ainda até hoje viver isso como um conflito, né? Uma sensação assim de, nossa, que repugnância, que coisa mais horrível que eu vivi. Tem meninas e mulheres que esquecem desse tipo de situação e começam a lembrar disso lá depois na vida adulta. Só esse ano, nos últimos 4 meses, aí eu atendi 2 situações assim. E aí esse conflito ele vem com tudo, ele vem com essa sensação de nojo, aí vem uma outra situação, que é uma outra possibilidade de mulheres que passaram por coisas assim, quando pensam em engravidar, entra num outro conflito, que é um conflito enorme de ter medo de ter um filho e esse filho passar por essas situação de abuso. Então você, nossa, eu não posso permitir que meu filho fique com homem nenhum, mulher, né, a minha filha fique próximo de homem nenhum, às vezes até de parentes. Como é que eu vou permitir minha filha ficar perto do meu irmão, ficar perto do meu tio, do meu avô, do meu pai, né? Porque tem N situações em relação a isso. E se isso for uma coisa que você sinta, tem que se trabalhar com isso, tá? Além disso, a sensação de que, nossa, na minha família tem comportamentos assim reprováveis em relação à sexualidade, tem umas coisas assim que eu não consigo aceitar e eu não quero passar isso adiante. Eu acho isso uma coisa assim, mesmo que hoje você tenha decidido, não, eu quero ter um filho, vai ser diferente, na tua cabeça que você trabalha assim. Mas se você passou por um longo período de tempo se sentindo dessa forma, não quero ter filho, eu não quero me relacionar com ninguém, não vou casar, eu não quero passar isso adiante, sabe? São coisas, não quero que ninguém viva o que eu vivi. Então, tem que se trabalhar com isso. Então, vocês estão vendo como são inúmeras possibilidades, né? Analisando lá de trás. É interessante a gente saber aqui também, porque quando a gente fala de nova medicina germânica, tem uma coisa que é muito importante, um conceito de se entender, que é o programante. É o programante daquilo que me gerou essa dificuldade biológica. É algo que eu vivo numa situação precoce na minha vida e que lá na frente, numa segunda vivência de algo que me faz sentir da mesma forma, mesmo que seja uma situação um pouco diferente, vai ativar. Então tem aquilo que me programa e tem aquilo que ativa. Nós costumamos falar assim, o programante e o ativante. Os programantes, as situações programantes na vida, elas ocorrem muitas vezes bem precocemente. O que é bem precocemente? Bem precocemente é a partir da fecundação, até ali os 2, 3 aninhos de idade, tá? Nessa primeira infância. Isso é precocemente. Então, esse tipo de situação que eu tô falando, muitas vezes não foi nem vivido conscientemente por você. Às vezes é o que você sentiu que a sua mãe passou com você dentro da barriga, né? Então, assim, olha, será que eu fui uma criança desejada? Né? Porque às vezes eu já trabalhei com adultos que quando eu começo a trabalhar com essas pessoas, essa fase da gestação, seja por escolha da pessoa ou às vezes uma coisa até inconsciente que a pessoa vai lá naquele momento, às vezes a pessoa tem essa sensação, eu não queria ter nascido. Nossa, minha mãe sofreu demais quando ela descobriu que estava grávida de mim. Eu gerei assim, olha, trouxe muitos transtornos, acabou com o relacionamento dela. Meu pai começou a traí-la quando eu estava grávida de mim. Ela foi abandonada, minha mãe foi abandonada, né, quando estava me esperando, assim, logo depois que eu nasci. E a minha mãe comeu o pão que o diabo amassou, né, nos próximos meses aí, ou nos primeiros anos de vida. E aí a percepção dessa criaturinha, né, que se torna uma adulta e que depois quer engravidar, é de que engravidar é fonte de conflitos, engravidar é fonte de grandes tristezas, de grandes sofrimentos, que também é um tipo de conflito. E aí você vai pensar, nossa, mas aonde vem isso? Das duas, ou você não sabe direito tua história, tá? Que você viveu já isso de alguma forma, nem que tenha sido por um mês, que tenha sido um conflito intenso lá na gestação da tua mãe, ou num período curto da tua primeira infância, que depois de repente eles tenham se entendido, seus pais tenham se resolvido e ficou tudo bem. Mas às vezes é esse momento que te programa, tá? Que é o tal do programante. E aí é onde a gente tem que fazer essa investigação. Simone, eu não tenho coragem de perguntar isso pra minha mãe, eu não tenho mais essa possibilidade. Dá pra trabalhar mesmo assim? Dá.
Dá, mas é interessante a gente conhecer a história, né? Então, esse tipo de situação aí, e outro tipo de conflito que gera, muitas vezes nessa fase da vida, é o pai que sai de casa, que abandona os filhos, né? Então, essa sensação, eu não fui, meu pai não ficou comigo, meu pai não, né? A sensação do medo do abandono, o medo de ser abandonada, ou de fato, às vezes, ter sido abandonada, não ter sido a escolhida do seu primeiro parceiro, que é o seu pai. Então, meu pai saiu, meu pai foi cuidar de outra família, foi ficar com outra mulher, foi cuidar de outros filhos e nos abandonou. Então, isso aí também é uma coisa que programa a mulher para lá na frente ter essa dificuldade de engravidar. Meninas que perdem os pais também numa fase da infância, pré-adolescência, momentos que ela ainda precisa muito desse suporte e que porventura venha a perder uma figura, né, provedora da casa, seja o pai, né, seja a mãe, mas aqui vamos colocar a figura masculina como um dos principais focos. Passam por dificuldades, passam por situações complicadas por conta desta perda. Isso pode programar essa mulher para ela se sentir da seguinte maneira: se eu tenho um filho e eu não quero que meu filho passe por isso jamais, que ele perca nenhum dos pais, porque foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, gerou muito sofrimento, eu não precisava ter passado por isso. É como se a pessoa vivesse inclusive como um abandono, isso, né? Então tem várias maneiras de sentir, mas isso às vezes programa você sentir isso de maneira consciente já na infância, aí às vezes passa alguns anos ali, a gente acaba colocando uma caixinha, aí vai pra vida adulta. Aí voltamos. Não, porque agora tá tudo certo, eu tenho condições, o meu esposo tem condições, agora, né, não vai acontecer o que aconteceu lá na infância, não vai se repetir, então vamos lá. Aí essa mulher lá dentro, ela continua tendo medo, meu Deus, se eu tiver um filho, vai acontecer alguma coisa, meu marido vai morrer, eu vou morrer, essa criança vai ficar sendo cuidada por quem? Então começam a vir coisas nesse sentido, né? E são sentimentos fortes, a partir do momento que a mulher decide, vou engravidar. E por mais que ela tenta trabalhar na cabeça dela, evita até falar, porque quando falando assim, parece que soa uma coisa, nossa, essa pessoa tá, né? Vão achar que eu tô ficando doida de falar esse tipo de coisa, então eu não vou nem falar um negócio desse, é coisa da minha cabeça. É exatamente isso que tem que ser trabalhado. Se você tá nessa dificuldade de engravidar, são esses tipos de coisas, situações que você precisa olhar. Porque não é à toa que você tá sentindo, tá? Essas emoções e sentindo esse tipo de medos, de inseguranças, né? De questionamentos que você tem feito a respeito do fato de ser mãe, tá? Situações complicadas na gestação que geram o risco de vida, tanto para a mãe quanto para bebê. Então, se você foi uma pessoa que nasceu de uma gestação com complicação ou de um parto com complicação, onde você quase morreu, onde sua mãe quase morreu, qual é o sentimento? Né? Isso é um programante para quê? É um programante para se ter conflitos do tipo: a gestação é perigosa, engravidar é perigoso, ter um filho é perigoso, o parto é perigoso. Perigoso em que sentido? Perigoso para minha integridade física, perigoso que gera me colocando em risco de vida. E também a preocupação da mulher em relação a ter o filho, engravidar e perder uma criança por conta de qualquer situação que ela começa a criar na cabeça dela que possa acontecer. Então, medos de coisas que podem vir a acontecer, essa pessoa pode, né, adiantar ali um processo de perda na imaginação dela. Então, se eu engravido e eu perco, né, aí cria diversas situações dramáticas ao redor disso. Tem que se trabalhar com isso. Não tem o que fazer, gente. Vocês têm que identificar o que tá, né, gerando aí de emoções, medos, inseguranças. Tem que investigar, olhar para tudo isso com muita sinceridade, muita honestidade e trabalhar num ambiente terapêutico. Dá para fazer isso com psicoterapia, dá para fazer isso com microfisioterapia,
Com terapia crânio-sacral, eu gosto muito da terapia crânio-sacral para trabalhar com isso, tá? Com pessoas que trabalham, por exemplo, com hipnose. Então, diversas possibilidades. Eu uso a hipnose de uma forma um pouco diferente da hipnose clínica, mas que é a hipnose clínica, mas aplicada de uma forma diferente, associada a outras abordagens. E funciona bastante. E até tem um presente nesse sentido para vocês aí no final da live. Então, outra coisa. Vamos lá, pegar aqui minha cola para me inspirar. Todas essas situações que eu falei que tem esse programante na fase da infância, gestação, né? Tem que se olhar para a sua fase da vida, onde você viveu coisas do tipo, e fazer esse mergulho. Então, situações onde você sente uma desvalorização de alguma forma relacionadas à sua família, do tipo, eu não sou normal, a minha família não é normal, não. E aí, em relação à sexualidade, mas às vezes não só em relação a isso, tá? A mulher pode ter essa falta de intenção de reproduzir, de procriar, para evitar passar adiante certos padrões, certos comportamentos, certas características familiares, medos de engravidar e de repente a criança nascer com algum problema de saúde, que exista já outras crianças na família que apresentem, tá? E se não for da sua família, de repente da família do seu companheiro. Então assim, é o parceiro ideal, amo meu parceiro, mas aí você olha para a família dele, ele tem um irmão com deficiência, há um sobrinho, alguma criança assim, e aí essa mulher já fica com o olho desse tamanho quando ela pensa em engravidar, mas ela não ousa falar e compartilhar isso com o seu parceiro. Então são coisas a serem trabalhadas, tá? Olha que profundo. E são estratégias, né? Porque o corpo é estratégico, ele não vai, não é assim, né? A gente não engravida de qualquer maneira, em qualquer momento, com qualquer parceiro, aquilo que eu falei no início da live. Tem estratégias do corpo para evitar certas situações. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Então, vamos seguir. Bom, então perguntas, né, para vocês se fazerem. Como é que tá a sua vida em relação, nesse momento, assim, em relação à sua estrutura para ter um bebê? Você quer ter um bebê, mas às vezes você tá muito na dúvida, será que eu vou conseguir dar conta de sustentar essa criança? Será que vai me faltar ajuda prática ou o suporte financeiro? Vai me faltar dinheiro? Ou minha casa é muito pequena? Ou, nossa, minha vida tá um caos agora, tô na transição de carreira, não dou conta. Ou já cuido de outras pessoas como é que eu vou cuidar de mais uma criança pequena, né? Já cuido da minha empresa, que pra mim é como se fosse um filho, me dá um trabalho e toma todo o meu tempo. São coisas para se perguntar que são relacionadas ao agora, tá? Muitas vezes, como eu falei, existe um programante desse tipo de coisa lá na infância, porém, são coisas que também, no momento presente, que são ativantes, né? Vão ativar uma modificação de uma função de algum órgão, do útero, do ovário, das trompas, e aí vão fazer com que você tenha mais dificuldade de engravidar. E aí tem que se analisar o momento presente, porque é um conflito ativo, né? E às vezes é um conflito que hoje é ativo, mas que se iniciou há muito tempo atrás e que continuou ativo. Então, essa que é a grande pegada de quem trabalha com nova medicina germânica, de descobrir qual é o conflito que está ativo, que está te atrapalhando, ou quais são, porque às vezes são mais de um, e quando ele começou. Será que isso é uma coisa relacionada agora? Ou, né, quais são os ativantes disso? Porque é importante entender quais são os ativantes desse conflito. Esse sentimento de eu quero ter um filho, mas eu não quero que ele cresça ali onde se espera que ele cresça. Eu não quero que meu filho conviva com tais pessoas da família do meu marido.
Nossa, se eu tenho um asco só de pensar de ter um filho, minha casa fica cheia de pessoas, de parentes e ter que conviver com tais pessoas. Vai ser insuportável. E aí você faz o quê? Você simplesmente bloqueia essa possibilidade, biologicamente falando. Então tem situações assim que tem que se considerar. O desejo de engravidar, mas ter medo do parto, um medo assim excruciante, né? De medo de morrer, por exemplo, medo de passar por dificuldades. Dá uma investigada na sua família, se de repente você não foi filho fruto de uma gestação com dificuldades, ou de repente se você não viu a sua mãe passando por alguma dificuldade e risco de vida em relação a algum irmãozinho seu que nasceu depois de você. E outras mulheres da família, então tias, né, vós, que passaram por coisas assim, que de repente você escutava esse tipo de conversa. Mulheres que possam até ter falecido durante um trabalho de parto, né, porque cesariana não é uma coisa tão nova assim. Antigamente o pessoal que morava no interior, né, tinha parto normal, parteira e tudo mais, muitas mulheres morriam parindo seus filhos. Então, dá uma investigada também um pouco nessa história, né, se esse é um medo que para você é uma coisa significativa, você não identifica de onde isso vem, vale a pena você entender e de repente se puder conversar com essas mulheres na família. Uma coisa que é bem característico também nas mulheres que têm dificuldade de engravidar, principalmente as que estão nesse início desse processo, é o desejo de controle. Vocês com certeza já devem ter ouvido mulheres que falam assim: eu quero engravidar, no inverno, ou quero engravidar ali por março, porque eu quero que o meu filho nasça no verão. Ou esse tipo de coisa. Eu quero engravidar com tal idade, porque quando eu tiver tal idade eu quero né, já ser mãe, quero que ele tenha tal idade, né, de tamanho, a criança tenha, sei lá, 2 aninhos quando eu tiver com 36, e aí eu quero ter outro filho com tal idade, para que eles tenham tal diferença, e nananã, sabe? Essa característica que a mulher coloca. Falar isso não é um problema. O problema é quando ela tem uma coisa que é na cabeça dela, isso, uma fantasia, né, de que vai acontecer exatamente dessa forma e que ela não lida de jeito nenhum com outra opção, né? Uma frustração para ela nesse sentido é algo que ela não lida nada bem. Então essa rigidez de querer que as coisas sejam exatamente da maneira que eu quero, porque eu vou engravidar exatamente no momento que eu desejar, e vou ter a minha gestação, vai acontecer a minha gestação do jeito que eu quero, parto do jeito que eu quero, as crianças vai nascer nesse momento que eu quero, e depois eu vou ter outro filho em tal época, já planeja, né, tudo na cabeça. É uma personalidade, um traço de personalidade bem rígido, não é à toa que as pessoas são assim, tem muitas coisas que fazem com que a pessoa se torne assim, porém é uma coisa complicada, né, de se lidar, e biologicamente isso também gera algumas dificuldades no sentido de engravidar. Então tem que se trabalhar essa questão do controle, né, da frustração, porque engravidar implica em relaxar, né, você estar fértil, você estar mais propícia a engravidar de um bebê, implica em um momento de relaxamento, em um momento de total tranquilidade em todos os sentidos, e esse tipo de comportamento não deixa ninguém tranquilo, né? Então é uma coisa a ser trabalhada. Então, queridas, essas situações todas que eu falei e outras mais, né, tem influência direta nessa dificuldade de engravidar, nessa demora, muitas vezes por vir, né, um bebê. E pra gente finalizar, que eu vou falar aqui do conflito mais relacionado à esterilidade, mesmo quando você identifica que não tem condições de ter filho, ou que o seu esposo não tem condições, e equivale para os dois. A esterilidade, o conflito da esterilidade é o seguinte, é a sensação de que é impossível assumir o papel de adulto,
por qualquer razão que seja, né? É como se a pessoa às vezes sentisse, eu me sinto criança ainda. Eu me sinto muito criança, muito jovem e imaturo, ou sei lá, despreparado, não me vejo sendo pai, não me vejo sendo mãe ainda nessa fase da minha vida, mesmo às vezes tendo 30, 40 anos. E não são poucas as pessoas que até chegam a verbalizar esse tipo de situação. Às vezes é uma coisa permanente, nem sempre, às vezes é uma situação transitória, uma esterilidade transitória. Mas é o tipo de situação que a gente encontra nessas manifestações, tá? O sentimento, então, de quero seguir sendo filho, essa dificuldade de desvincular desse papel de filho, aqueles adultos que são muito grudados com pai e mãe. E às vezes que até pai e mãe mantêm esse adulto naquela posição de filho. E ele não consegue se imaginar saindo disso, né? Se afastando de pai e mãe para poder ter uma vida de adultos, crescendo, né, ao lado de pai e mãe, olhando pai e mãe como pai ou como mãe. Só consegue ter aquele olhar de filho, entendem? É difícil, mas é uma coisa a ser trabalhada, talvez é uma coisa um pouco mais complexa. Fica a dica, né, meninas, vocês que ainda não são mães, mas que de repente estão procurando o candidato, observe esse tipo de coisa, tá? O sentimento de se sentir desvalorizada em relação à sexualidade, uma frustração em relação à sexualidade também, tanto do homem quanto da mulher, pode gerar a infertilidade, tá? O sentimento de não se estar com quem gostaria de se estar, assim, essa pessoa tem muitas qualidades, mas não é o parceiro ideal, eu não consegui conquistar a pessoa que eu queria, não consegui estar com a pessoa que eu idealizei, ou que eu realmente amei, ou que eu realmente desejei, mas estou com essa pessoa, e tem muitas coisas boas nessa pessoa, mas não é a pessoa. Então é um sentimento de frustração, né, em relação à sexualidade, grande. E muitas vezes, se você tiver esse sentimento e você tem útero retrovertido ou antevertido, dá uma investigada se a tua mãe não passou pela mesma coisa. Se o sentimento da sua mãe em relação à gestação não foi algo do tipo, engravidei, mas não era do homem, exatamente do homem que eu gostaria. É difícil ouvir isso, mas talvez a tua mãe não abra o jogo, né? Mas às vezes você conversando com outras pessoas na família, você pega por cima alguma outra coisa. Porque o útero que fica retrovertido ou antevertido, ele só pode vir de algo parecido com isso, de um conflito nesse sentido. Porque essa anteversão, retroversão, ela tem a ver com uma evitação de ser fecundada, de ser penetrada pelo sêmen, pelo esperma. Então é como se o órgão fugisse, ele tenta evitar. E esse tipo de mulher, na vida adulta, depois tende a buscar homens que não são exatamente esse parceiro ideal. E homens que também não a vejam dessa maneira. Olha que interessante isso. Então, é profundo. Tem que se investigar. E aí, eu tô falando muito isso, tem que se investigar. Dá pra se investigar no ambiente terapêutico, mas dá pra fazer um exercício nesse sentido também. Que você consegue fazer em casa, de repente, em alguns casos com certas limitações, mas é possível, e é sobre isso que eu vou falar agora, pra gente finalizar a nossa conversa, que é uma auto-hipnose que eu gravei, que é um dos áudios mais bonitos que eu já gravei para disponibilizar para vocês, e já disponibilizei lá no grupo do Telegram. Para quem está no grupo do Telegram, você vai ter acesso a esse áudio de auto-hipnose. Eu trabalhei mais de 4 horas nesse áudio. Eu estava inspiradíssima, fiz isso de madrugada, porque é um momento que tem silêncio, então para gravar áudio, né, tem que ter silêncio. É um trabalho que eu estou disponibilizando gratuitamente para quem não é paciente lá no grupo do Telegram. O link está aqui na descrição da bio. Para você fazer esse mergulho interno e passar por todas essas etapas, desde a sua fecundação até o momento atual, tudo que você sente em relação a gestação, a procriação, a ser mãe, a sexualidade, e até a gente vai nessa meditação até mais para frente, a gente simula
uma gestação, passa por todas essas fases para ver o que você sente, o que vem, tá? E você vai fazer esse exercício, você vai anotar no papel tudo que você sente em relação a todas essas etapas da vida. E ali você vai ter uma boa descrição, uma boa apresentação dos teus medos, das tuas angústias, das tuas inseguranças em relação a todo esse processo e muitas vezes dos teus programantes e dos teus ativantes que te levam a ter essa dificuldade de engravidar, tá bom? E aí, o que for possível de você lidar e você conseguir entrar em resoluções sozinha, maravilha, porque a gente consegue lidar e resolver muita coisa na vida sem precisar de terapia. Mas algumas coisas a gente não consegue totalmente sem apoio, né? A maior parte somos nós que fazemos sempre, mas às vezes algumas coisas a gente precisa de ajuda e no que você achar que você precisa, aí você busca terapia, como eu falei já, várias possibilidades, e é só... eu estou à disposição, né? Se buscar pela microfisioterapia, terapia crânio-sacral, é só escolher a melhor forma, né? De buscar essa ajuda pra você, porque isso também é individual, uma coisa muito individual. Então, o grupo do Telegram tá aqui na descrição da bio aqui do Instagram. Eu tenho o link e naquele link tem o link de entrada no grupo do Telegram. É só clicar lá e vocês vão entrar. Como eu falei, esse conteúdo vai ficar lá disponível e também vai estar disponível na área de login dos pacientes, que é lá no site. Tem uma área exclusiva de pacientes no meu site para quem já foi paciente. Então, basta entrar no site, basta solicitar o acesso, coloque todas as suas informações. Eu vou verificar no meu banco de dados o seu nome, que quando você foi, né, paciente, e aí eu libero esse acesso para você. E lá, além desse exercício, existem outros que também são exclusivos para quem é paciente, certo? Então, estou à disposição a partir desse momento em relação a esse tema. Eu espero que tenha sido já esclarecido muita coisa, mas se houverem ainda dúvidas, mandem para mim aqui no inbox, no Messenger, e aí a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Um abraço, espero que vocês gostem da automeditação, depois me deem o feedback. Pode ser lá mesmo no grupo do Telegram, porque eu achei um exercício assim lindo e super profundo. Um dos mais caprichados que eu já fiz. Então é um baita presente, porque vocês não vão encontrar esse tipo de coisa na internet aí assim à disposição gratuitamente, tá? Então, eu espero vocês lá no grupo do Telegram. Um abraço e ótimo dia a todos!